Bom, nós vimos o quê? As galáxias, né? Que é a nossa galáxia, onde nós vivemos, onde fica a Terra e o Sistema Solar, é a Via Láctea, né? Então nós falamos um pouco sobre as galáxias, sobre o Sistema Solar, a localização dele no universo, né? E falamos um pouco aí sobre a estrela e outras galáxias também. Então nós vimos que o Sol é uma estrela, é a nossa estrela, e nós vamos ver agora o ciclo evolutivo das estrelas, inclusive o Sol, né? Bom, quando a gente estuda aí a dimensão do nosso universo e a quantidade imensurável, imensurável quer dizer que não dá para contar, não dá para definir a quantidade, tá? Não dá para você saber, é tão grande que não tem como você contar, você não consegue contar. É a mesma coisa de você querer contar quantos grãos de areia tem na praia. Você não vai conseguir, né? Então, isso é baseado no mesmo número de estrelas existentes. Então, a quantidade imensurável de estrelas que compõem o espaço é comum a gente ter umas perguntas, né? Nós nos perguntarmos como, por exemplo, como essas estrelas elas surgiram no universo, como elas surgiram, como foram feitas e do que elas são feitas. E outra pergunta também é por quanto tempo uma estrela permanece brilhando. Esses questionamentos eles nos levam aí a estudar e refletir sobre o ciclo evolutivo das estrelas. Apesar aqui, apesar de durarem por muito tempo aí, essas estrelas elas não vivem para sempre. Elas têm o seu nascimento e têm, digamos assim, a sua morte, que é o seu colapso. Tá? Quando uma estrela entra em colapso, é a morte dela. Tá? Então nós vamos ver isso aqui, tá? Mais um, a Júlia. Bem-vinda. Vamos lá. Tá o ciclo evolutivo do Sol. Então, no caso, o Sol é a nossa estrela, né? A evolução estelar, aí, e classificação do ciclo evolutivo estelar. No caso, vamos ver a evolução e a classificação dos ciclos aí. Ciclo evolutivo do Sol, a evolução estelar. Vamos ver aqui. As estrelas, assim como o Sol, né? O Sol é uma estrela, eles surgem. Tem mais alunos? Maria Alice. Pronto, estão todos aqui agora. As estrelas, assim como o Sol também, surgem em decorrência da ação da gravidade, aí que aprimora, tá? Aproxima aí e aprimora as poeiras, no caso poeira cósmica, e os gases formados aí na, no espaço, né? No caso, ele vai aglomerar, a gravidade ela vai aglomerar, vai juntar essa poeira, juntamente também com os gases, aí formando aí uma massa que atrai cada vez mais poeira. Ou seja, tem um pouco de poeira, vai juntando ali, vai aproximando uma da outra, vai aglomerando, e quanto mais isso vai acontecendo, maior vai sendo a gravidade, tá? Então, vai aumentando o campo gravitacional e vai atraindo cada vez mais poeira e mais gases. E aí, quando se junta bastante poeira e bastante gases, formou-se ali uma estrela. É basicamente isso aí, tá? Essas nuvens aí de gás e poeira, esse que chamamos de meio interestelar, pode ver nessa imagem aí à direita aí, tá? Elas são denominadas de nebulosas. Então, nebulosas, ela é uma nuvem de poeira e gases, tá? É isso que vocês conseguem ver aqui na imagem. Isso aqui é uma nebulosa. No caso, essa nebulosa recebe um nome específico que é cabeça de cavalo, tá? No caso, essa que vocês conseguem ver aí. As nebulosas também são conhecidas como um berçário estelares. É um berço de estrelas, né? Onde são formadas várias estrelas aí.
E existem várias nebulosas, tá? Não só a cabeça de cavalo, não. Conforme a quantidade de partículas vai crescendo, essa quantidade de partículas de poeira e gás vai crescendo, a pressão e a densidade no centro, no caso da nuvem, ela também aumenta, tá? No caso, vai aumentando aí o tamanho, digamos assim, da, da nebulosa, vai aumentando a densidade e a pressão ali no seu centro, tá? E aí o núcleo da nuvem, ela adquire a forma de um disco, formando uma, nome aqui bem interessante, protoestrela. Acredito que nós vamos ver mais à frente, acho que vamos ver mais à frente, que é isso aqui, tá? Mas o importante é você saber, desde o início, tá? Vai juntando aí poeira, a gravidade vai fazendo com que poeira e gases se unam. Quando eles vão se unindo, vão se juntando, formam aí essa nuvem de gás aí, que é a nebulosa. Essa nuvem de gás e poeira, né? Essa nebulosa aí, conforme vai juntando mais partículas nela, ela vai aumentando sua densidade ali, sua pressão em seu núcleo, em seu centro, né? E o núcleo dessa nuvem aí, ele adquire a forma de um disco, e esse disco aí, ele é, acaba se formando aí em uma protoestrela, tá? Com a formação da protoestrela, após alguns milhares de anos aí, isso não é um processo rápido, não. Leva muito tempo para que isso aconteça, né? Então, após milhares de anos, a temperatura e a densidade do núcleo, ela aumenta, né? Então, vai aumentar a temperatura e vai aumentar a densidade, fazendo com que os átomos de hidrogênio, tá? Fazendo com que os átomos de hidrogênio, eles se fundam, tá? O que é se fundir? Eles entram em colapso, tá? Um começa a se chocar com o outro e vão se unindo, vão se fundindo mesmo, tá? Isso aí chama-se de colapso, um colapso entre os átomos de hidrogênio aí, certo? Formando o elemento químico hélio. Então, conforme os hidrogênios vão se fundindo, vão entrando em colapso, eles vão formar o elemento químico chamado de hélio. Hélio é um gás, tá? É um gás nobre, na verdade, ainda mais específico, que nós vimos lá na tabela periódica. Se for lá no último grupo, o primeiro elemento lá de cima é um hélio, certo? Essa junção de átomos gera aí a liberação de energia, que também podemos chamar de radiação, tá? E o surgimento de uma estrela. Pronto, surgiu aí a estrela. Então veja como é o processo. A gravidade vai unindo ali, vai juntando poeira e gases e vai aumentando esse tamanho conforme vai juntando, dando origem a uma nebulosa. A nebulosa é o aglomerado de poeira e gases. Vou voltar aqui. É o aglomerado de poeiras e gases. Conforme vai aumentando esse número de poeira e gases que vão juntando ali, conforme ele vai aumentando também a densidade e a pressão no centro dessa nebulosa. O núcleo dessa nebulosa ele vai adquirir um formato aí de disco, formando uma protoestrela. Esse é o processo, tá? Isso é como surge a estrela. Então, com a formação da protoestrela no núcleo da nebulosa, né, após milhares de anos aí, a temperatura e a densidade nesse núcleo ele vai aumentar, tá? Conforme vai essa densidade e essa temperatura aumenta, os átomos de hidrogênio eles entram em colapso, tá? Eles começam a se fundir aí. Então, quando eles entram em colapso, eles acaba formando aí, dando origem ao elemento químico hélio, certo? E essa junção aí de átomos, essa função de átomos aí, vai estar ocasionando a radiação que nós sentimos vinda do Sol, que seria a liberação de energia, né? E surgindo assim uma estrela. O Sol, isso aí está sempre ocorrendo, então isso não para de ocorrer não, no caso, essa liberação de energia.
O Sol está sempre emitindo radiação, sempre liberando energia. Então, e ele é composto principalmente pelo gás hélio, tá? Então, eu acredito que todas as estrelas sejam assim, já que elas passam por esse mesmo processo. O ciclo evolutivo de uma estrela pode ser dividido em 4 etapas, que foi aquelas que nós falamos ali. Então, a primeira etapa é a protoestrela, formamos a protoestrela, né? Aí temos a pré-sequência principal, a sequência principal e o estágio final. Vamos ver cada um deles aqui separadamente, tá? O tempo de vida de uma estrela depende aí da quantidade de massa de átomos presentes aí para se colapsarem, né? Ou seja, a estrela, ela existe enquanto isso aqui estiver acontecendo. Enquanto isso estiver acontecendo, enquanto os átomos de hidrogênio estiverem entrando em colapso, eles estão se tornando, estão dando origem aí ao hélio. Enquanto isso estiver acontecendo, a estrela vive. Quando isso parar de acontecer, a estrela para de viver, tá? Ela entra em colapso e deixa de existir. Ou seja, a estrela é como se fosse algo momentâneo. É como você acendeu um fósforo, surgiu a estrela. Quando o fósforo apaga, deixou de existir a estrela. Ela não é algo que foi feito e está lá por tempo indeterminado. Não, ela é algo periódico. No caso da nossa estrela, o Sol também é assim, tá? Só que como aqui fala, milhares de anos para que aumente essa temperatura e como é imenso o tamanho dessa estrela, ela tem muitos átomos de hidrogênio. Então isso vai durar por muito tempo. Então, se o tempo de vida de uma estrela depende da quantidade de massa de átomos, ou seja, depende do número de átomos de hidrogênio, quanto mais átomos de hidrogênio tiver, mais tempo vai durar essa estrela. Quando acabarem, quando não existir mais nenhum átomo de hidrogênio, não vai mais dar origem a novos átomos de hélio e, consequentemente, a estrela deixa de existir. Deu para entender como é isso aí? Conseguiram entender como é, pelo menos, o surgimento e a morte de uma estrela? Foi. Hum, Alguém pode dizer se entendeu ou não? Bom, se ninguém falar, mais ou menos. deixa eu tentar falar novamente como é, tá? Vou simplificar bastante aí. A gravidade vai fazendo com que poeira e gases se unam. Quando eles se unem, lá junto com eles vai ter vários átomos de hidrogênio, certo? Mas, por enquanto, esses átomos estão lá de boa. Porém, com o passar do tempo, no núcleo desse aglomerado aí de poeira e gases, vai aumentar a temperatura e a densidade. Quando isso acontece, quando aumenta a temperatura e a densidade, esses átomos de hidrogênio que estavam lá de boa, eles começam a entrar em colapso, começam a se fundir um ao outro. Com isso, conforme eles vão entrando em colapso, eles vão dando origem ao gás hélio, certo? Como ele dá origem ao gás hélio, essa formação, digamos assim, essa passagem do, do hidrogênio para o gás hélio, ele libera aí energia, libera radiação, aí libera energia quando está ocorrendo essa passagem de hidrogênio para gás hélio. E esse fato dele estar liberando essa energia, isso é a existência da estrela. Quando ele parar de emitir energia, quando ele parar de liberar energia, a estrela para de existir também, ela deixa de existir, certo? Lembra quando a gente falou lá no, não sei se foi capítulo 1, capítulo 2, foi o capítulo 2, né? Que a gente falou de átomos, que um elétron podia pular de uma camada elétrica para outra, de uma camada da eletrosfera para outra. A gente viu os modelos atômicos, né? E eu falei que esse salto do elétron de
de uma camada para outra, no caso, por exemplo, a camada de valência, lembra que eu falei? Tinha a última camada, que era a camada de valência. Então, eu falava o quê? Que quando um elétron ele pula de uma camada para outra, ele libera energia. Quando isso acontece, ele está liberando energia. É basicamente isso, tá? Está acontecendo. O hidrogênio está ganhando aí a configuração eletrônica de um hélio, digamos assim. Então, essa transformação, esse colapso do hidrogênio, ele está dando origem ao gás hélio que está liberando energia. Bom, vamos continuar aqui. Aí tá vendo? É a mesma coisa. Evolução estelar. No caso, nós vamos ver esse ciclo aqui. Esses ciclos, né? A protoestrela. Primeiro ciclo ali, protoestrela. Como eu disse, a gente ia ver isso aqui, né? Falei que depois vamos explicar isso, vamos explicar agora. Por conta da ação da gravidade, o gás e a poeira, eles começam ali a se unir. Tá? A gravidade vai fazer com que eles se unam, se compactem, criando aí, aumentando aí a densidade e a pressão do núcleo. Tá? Conforme vai juntando coisas ali no mesmo ponto, vai aumentando a pressão no núcleo ali da nuvem, né? No caso, a nuvem que é formada por material interestelar, né? Que é poeira e gases. Formando aí um disco, dando origem aí a ganhando um formato aí de disco, né? Esse núcleo. Então, isso aqui é a protoestrela. Aí, quando a gravidade faz com que os gases e a poeira se juntem bastante ali, se unam, né? Aumentando a densidade e a pressão no núcleo da nuvem, certo? Isso vai dar origem aí a um formato aí de disco, né? A pré-sequência principal é quando aí uma protoestrela, no caso a protoestrela cessa, ela para de crescer, tá? Quando ela cessa o crescimento, quando essa protoestrela que nós acabamos de falar aqui, ela para de crescer, ou seja, ela cessa o crescimento, lembre-se disso aqui, tá? No caso, não o crescimento comum, o crescimento de massa do núcleo, né? Já que a gente está falando do núcleo. O que seria isso? Ó, lembra que a protoestrela aqui é formada quando gases e poeiras eles se unem, certo? Está se unindo ali. Então, quando essa protoestrela ela para de crescer a massa do seu núcleo, é como se ela parasse de se unir, parasse de aproximar gases e poeira. Já dá para você tentar assimilar dessa forma. Ela para o seu crescimento. Quando ela para o seu crescimento, ela se torna uma estrela pré-sequencial principal. Tá? Ela era uma protoestrela, parou o crescimento, cessou o seu crescimento de massa, né? Tornou-se aí uma estrela pré-sequencial principal. Com a temperatura em 10 elevado a sétima Kelvin, acho que vocês não viram isso ainda. Estou ensinando isso no sétimo, na verdade. Mas Kelvin é uma forma de temperatura, de medir a temperatura, tá? Nós utilizamos muito o grau Celsius, né? Digamos assim, a temperatura de uma pessoa está de 36 graus Celsius. No caso aqui, está sendo em Kelvin, e não em Celsius. Tá? Então, 10 elevado a sétima Kelvin, é uma temperatura muito alta. Tá? Quando essa temperatura chega aí, é quando o núcleo lá passa da protoestrela para a estrela pré-sequencial principal, a temperatura lá passa a ser isso aqui, tá? 10 elevado a sétima Kelvin. Quando isso acontece, o hidrogênio começa a se fundir. Tá? Como eu falei, quando a temperatura está muito alta e a densidade também, lembra? Quando ele começa a se fundir, ele está transformando aí em hélio, certo? Vou repetir o processo, tá? Vou explicar novamente esse processo rapidinho aí. Juntou bastante gás e poeira, se tornou uma protoestrela, tá ganhando formato de disco.
ela parou de crescer a sua massa, cessou o crescimento da sua massa ali no núcleo, ela não é mais uma protoestrela, ela é uma estrela pré-sequencial principal. E quando ela se torna essa estrela aqui, a sua temperatura é de 10 elevado a sétima Kelvin. Quando ela está nessa temperatura, o hidrogênio começa a se fundir, transformando aí em um hélio, né, em gás hélio, certo? Aconteceu isso, o próximo passo é a sequência principal. Nós temos a sequência, a pré-sequência principal, agora a sequência principal, que é quando o núcleo dessa estrela pré-sequencial principal, essa aqui que nós falamos antes, atinge a temperatura para realizar a fusão do hidrogênio em hélio. Tá? Ela se torna uma estrela sequencial ou da sequência principal, né? Ok? Deu para entender isso aí? Quando é que ela deixa de ser, quando passa da fase de pré-sequência para a sequência? Bom, se ninguém questiona, eu vou acreditar que vocês entenderam, tá? Mas é bem simples, né? Só tá lá na pré-sequência, aí quando esse núcleo aí, ele atinge a temperatura para realizar a fusão do hidrogênio em hélio, ou seja, está se transformando, né? De hidrogênio para hélio, ela se torna aí uma estrela de sequência principal. E aí nós temos esses três primeiros ciclos aqui. E o último ciclo é o estágios finais, né? Bom, a maior parte aí da vida de uma estrela, ela se passa nessa fase aí sequencial principal, que é essa que nós falamos aqui. É a maior parte de vida dela, tá? Digamos aí, comparando com a vida humana, é como se fosse a fase adulta. Então, você tem a criança, que é até 12, aí tem a adolescência até 17, 18, né? Chegando aos 18. Chegou aos 18, adulto, e vai até os 60 como adulto, para depois ser idoso. Então, a fase adulta aí é a maior de uma vida humana, tá? Que é de 18 a 60. É como se fosse da estrela a sequência principal, que é a fase maior de sua vida aí. O hidrogênio é um combustível, né, que faz com que a estrela emita luz. Então, a estrela emite luz graças ao hidrogênio, como eu falei, na sua transformação lá, ele está liberando energia. Isso é a emissão de luz, conforme vai liberando energia. O tempo para transformar a maior parte do hidrogênio em hélio depende da quantidade de combustível que a estrela dispõe, ou seja, depende da quantidade de hidrogênio, de átomos de hidrogênio que a estrela possui. Quando o hidrogênio ele estiver acabando, ou seja, estiver em seu fim, a quantidade de átomos de hidrogênio estiver acabando, em razão da ação da gravidade, a estrela ela vai colapsar novamente, vai entrar em colapso novamente, certo? Dependendo da massa, ela poderá se tornar uma. Aí nós temos dois nomes, tá? Anã marrom e anã vermelha, que aí são estrelas que nós vamos ver aqui. O que tem aqui, não estou vendo. Anã branca, aí não está aqui. Aparentemente não. Bom, vamos continuar aqui. A energia liberada nesse processo de formação, né, digamos assim, saindo do formato de estrela para uma dessas outras aqui, anã marrom ou anã vermelha, que esse seria o estágio final da estrela, né? Que é quando isso aqui, quando o hidrogênio estiver acabando, ou seja, quando a vida da estrela estiver chegando ao fim, isso aqui acontece. Ela vai colapsar novamente, entrar em colapso novamente, e dependendo da massa dessa estrela aí, dependendo do tamanho dela, ela pode se tornar um anã marrom ou anã vermelha, certo? Bom, a energia liberada nesse processo causará
um aumento na pressão interna, fazendo com que a estrela aumente seu tamanho. Aumenta a pressão interna, aumenta o tamanho da estrela. Guarda essa relação aí. A estrela, ela irá se contrair novamente, irá ali contrair mesmo, tá? Irá reduzir o tamanho, irá, digamos assim, se pressionar, tá? Se contrair mesmo, a palavra é essa mesmo, não tem outra para utilizar não. Então ela irá se contrair novamente, tornando-se aí uma gigante vermelha e transformando seus elementos químicos até atingir seu estágio final. Ok? Aqui não mostra a sequência, mas mostra a gigante vermelha. E é essa que vocês conseguem ver na imagem. Certo? Agora vamos ver estágios finais. Deixa eu ver se precisa. Estágios finais da estrela, né? Esse estágio final aí, ele dependerá da massa da estrela. Se a estrela for maior, ela vai ter um estágio final diferente de uma estrela que tem a massa menor, certo? Mas basicamente elas podem aí se transformar em nas estrelas anãs brancas, que é essa da imagem aqui, essa pequenininha aqui, tá? Também estrela de nêutrons ou buraco negro. Eu acredito que, em geral, as estrelas elas se tornam um buraco negro quando entra em colapso. E se você ver na imagem aqui, você tem a, opa, a anã branca. Deixa eu dar um zoom aqui para ver melhor. Você tem a anã branca, nós temos nebulosa, gigante vermelha, qual é a outra? A estrela de nêutron, né? Ou ele vai ser... Ele basicamente são três caminhos. Basicamente são esses. Ou ela dá origem a uma anã branca, ou a uma estrela de nêutron, ou a um buraco negro. Certo? Basicamente vai ser isso aí, a sua fase final. Lembrando que aqui é o início. Ainda que, se ela for uma estrela muito grande, as suas fases serão essas aqui. Uma estrela maciça, super gigante vermelha, supernova, que é o seu ápice, tá? Seu maior nível aqui. E após isso será o buraco negro ou, quem sabe, uma estrela de nêutron. Se for uma estrela pequena, que a sua massa não é tão grande, ela vai ser uma estrela média, gigante vermelha, nebulosa planetária e, por fim, uma anã branca. Tá? Basicamente, esse é o ciclo. Ok? E aqui, ó, o nascimento da nebulosa estelar. Isso aqui é a nebulosa. Detalhe informar. A supernova é a estrela mais quente que nós conhecemos. Tá? É a maior estrela e com a maior temperatura que nós conhecemos. É a supernova. Certo? Desconhece outra com a temperatura maior que ela. Vamos lá. A classificação do ciclo evolutivo, ele já está terminando já, tá? Da estrela em relação à massa. Vamos falar agora em relação à massa dela. Classificação aí em relação à sua massa. Bom, o ciclo de vida das estrelas, ela pode variar entre milhões e bilhões de anos. Tá? Então, esse ciclo aí, algumas estrelas vivem mais que outras, obviamente, né? Isso aí conforme a quantidade de massa que a estrela tem. Ou seja, quanto maior a massa, mais propícia a viver mais tempo terá essa estrela, né? Ela irá viver mais tempo que outra. Relaciona-se aí a massa do Sol, M, Sol, tá? Isso aqui nós falamos, isso aqui é a massa do Sol, com a massa de outras estrelas. Vamos ver a classificação aqui, quanta quantidade de massa. Então, dá um zoom para ficar melhor. Acho que agora tá bom. Eita, que ódio. Que foi? Que foi? O que é que tá pegando? O negócio aqui que esse aplicativo, quando atualizou, ficou. Eu não sei pra onde é que vai nada. Fala tu que já tinha atualizado há um tempo da piga, tempo Mas da tá poxa. conseguindo ver? Tá conseguindo ver a apresentação? Tô. Pronto, então vamos lá.
Vamos ver logo essa tabelinha aqui, tá? A classificação das estrelas quanto à massa. Ó, inferior, nós temos aqui as estrelas que possuem massa inferior a 0,08 massa do Sol, tá? Isso aqui é a massa do Sol. Usamos como unidade de medida. Temos ainda, eita, a mesma coisa, tá se repetindo. Tá se repetindo a mesma coisa aqui. Essa tá igual a essa outra aqui. Bom, entre 0,45 e 10, acredito que aqui seria 0,45, tá? Tá errado. Seria 0,45. Outra classificação entre 0,45 e 10, massa do Sol. Outra entre 10 a 25 e outra de 25 a 100, certo? Bom, olha as classificações dela aqui. As estrelas aqui que possuem a massa entre 0,45 e entre 0,08 e 0,45, nós temos esse ciclo aqui. Tá? É a protoestrela. Aí o hélio começa a se tornar, o hidrogênio começa a se tornar hélio. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Você vê isso? Veja, ela é uma protoestrela, veja o formato de disco. O hidrogênio começou a se tornar hélio. Essa imagem aqui parece algo conhecido? Isso aqui é uma estrela, tá? Parece com o Sol, né? E é uma espécie de Sol, né? O Sol é uma estrela, isso aqui é uma estrela. Então, o Sol, a todo momento, todos os átomos de hidrogênio dele estão se tornando aí hélios, tá? Pouco a pouco, sendo que tem muitos átomos, então isso vai sempre tá sempre acontecendo. Por isso sempre tem luz solar, tem radiação, certo? Com o passar do tempo, essa estrela, né, essa transformação de gás hidrogênio em hélio, passa aqui a chegar ao seu fim, tá? Reduzir o número de hidrogênio, não está realizando tanta conversão quanto fazia antes. Não tem mais tanto gás hélio, tanto gás hidrogênio para se tornar gás hélio. Então a estrela começa a entrar em colapso. Quando ela começa aqui a sua fase final da sua vida, ela se torna uma gigante vermelha e vai se apagando aos poucos até se tornar uma anã branca. Né? As estrelas que possuem massa ou seja, uma massa um pouco maior agora, que possui massa aí entre 0,45 e 10, ou seja, a massa já é um pouco maior, vão passar por um processo semelhante, inicial, né? Ela é uma protoestrela, depois tem a mesma fase de gás hidrogênio para hélio. A sequência, ela é uma gigante vermelha, ela consegue crescer ainda mais, vai aumentar a sua pressão ali, vai aumentar o seu tamanho, e se tornar uma supergigante vermelha. E o próximo passo seria a nebulosa planetária, e só após a nebulosa planetária ela se tornaria uma anã branca. Ok? Nesse outro tamanho aqui, nessa nova massa, com a massa estelar aí entre 10 a 25, ou seja, já é muito maior do que o Sol, né? Já que aqui é 10, o Sol já é 10 vezes maior que o Sol, a 25 vezes maior que a massa do Sol. Ela vai ter o mesmo processo inicial de protoestrela, vai formar aqui a transformação de hidrogênio para hélio. Note que a coloração é diferente já. Já apresentou a coloração um pouco azul. Tá? Temos aqui a gigante vermelha. Essa gigante vermelha aqui, você pode acompanhar a composição que está ocorrendo aqui, a transformação, né? De gás hélio, carbono, oxigênio, sódio, magnésio, enxofre e silício. E aí dá origem a uma supernova. E essa supernova vai dar origem à estrela de nêutron aí, ou também chamada de estrela de quarks, tá? Seriam essas estrelas aqui. Quando já é uma massa muito superior, entre 25 a 100 massas, em 100 vezes a massa do Sol, da nossa estrela,
lembre-se que todas elas têm o mesmo processo inicial, ó, que é a protoestrela. Depois tem a conversão de hidrogênio para hélio. Veja que o tamanho já é bem maior que a anterior. Após isso, nós temos aí uma estrela, o Off-Rayet, tá? Esse é outro formato de estrela aqui. Já não é mais a gigante vermelha, tá? Após esse processo aqui, ela vai se tornar uma supernova com uma coloração um pouco diferente, um brilho diferente. E após isso, ela vai dar origem a um buraco negro. Então, uma estrela com a massa de 25 a 100 vezes maior que a do Sol, ela irá dar origem a um buraco negro no seu fim, tá? Ok? Dá para entender isso aí, né? Essa tabelinha dá para vocês verem depois aí. Acredito que no livro tem ela também. Por último aqui, basicamente só explicando cada passo daquele ali, daquela primeira lá, que é inferior a 0,08 vezes a massa do Sol, né? A força gravitacional ela não produz energia, no caso não produz energia suficiente para fundir o hidrogênio em hélio. Não consegue fazer não consegue aumentar a temperatura. Lembra que para o hidrogênio começar a se fundir em hélio, precisa de um aumento da temperatura, pressão e densidade ali no núcleo, né? Como essa temperatura não aumenta, essa densidade, essa temperatura não aumenta o suficiente, não vai acontecer isso. O hidrogênio não vai se fundir em hélio. E isso impede a formação aí da estrela, tá? Elas são chamadas de anãs marrom, quando isso acontece. Quando a massa é entre 0,08 e 0,45 vezes a massa do Sol, né? Tem energia suficiente para fundir o hidrogênio em hélio. O elemento hélio, ele se concentra no núcleo dessa estrela aí, e estrelas com essa quantidade de massa são chamadas de anã branca, com o núcleo aí de hélio. Com massa entre 0,45 e 10, ou seja, 0,45, digamos que é a metade da massa do Sol, há estrelas com 10 vezes a massa do Sol. Então você já pode saber que esse aqui será o processo evolutivo aqui do Sol, né? Já que aqui está quase 1, e quando chegar a 1 vai ser a própria massa do Sol. Então o Sol se encaixa nisso aqui. Tem até dizendo aqui, eu nem sabia. O Sol se encontra nessa faixa de classificação, né? Estrelas nessa faixa, elas queimam aí quase todo o seu hidrogênio, tornando-se uma gigante vermelha. Nós vimos ali em cima, né? Gigante vermelha. Aqui é a super gigante vermelha. Gigante é essa aqui, tá? Gigante vermelha. Que o Sol vai passar por esse processo aqui, ó. Ok? Aqui. A fusão do hélio. O hélio começa a se fundir, tá? A fusão dele aqui. Gerando átomos mais pesados, como por exemplo o carbono, o oxigênio. Nós temos aqui também na imagem, fala isso aqui, ó. O hélio forma carbono, o oxigênio forma sódio e magnésio. E pode formar tudo isso aqui, tá? Mandaram mensagem, foi? Tá quase terminando. Tá terminando já aqui. Já tá no último slide já. Terminar aqui a gente para. Tá. Quando isso acontece aqui, a fusão do hélio, ele vai gerar átomos mais pesados, né? Como por exemplo o carbono e o oxigênio. E aí formarão anãs brancas. Lembra lá que eu falei? No final vai dar origem aí a estrelas anãs brancas, com núcleo de carbono e oxigênio. Então esse será o fim da nossa estrela, tá? Dando origem a anãs brancas. A massa entre 10 a 25, que já é bem maior a do Sol, estrelas com essa quantidade de massa, elas têm muita energia, em uma sequência de fusão de átomos de
hélio, carbono, oxigênio, sódio, magnésio, silício, enxofre e ferro. Tá? Isso acontece aí, essa sequência de fusão de átomos, formando uma estrela de nêutron. Tá? No caso, essas estrelas aí, nessa classificação, elas tornam-se uma supernova e seu núcleo ele vai entrar em colapso, vai colapsar e formar uma estrela de nêutron. E por último, a maior de todas, né, que é entre 25 a 100 vezes a massa do Sol, são estrelas extremamente maciças, ou seja, tem muita massa. Essas estrelas, elas desses grupos aí, elas tornam-se as supernovas e o seu núcleo, quando colapsa, até formar um buraco negro. Então, o buraco negro só é formado a partir dessas estrelas extremamente grandes aqui. E nós encerramos aqui. Acabou o módulo dessa semana. Temos aula amanhã e amanhã a gente continua o conteúdo, certo? Ficou alguma dúvida sobre a origem, o processo e a morte de uma estrela? Não. Nenhuma dúvida, entenderam?